Bom dia, meninos! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história. Gente, prestem atenção nessa matéria de hoje, porque ela é uma continuidade mesmo da matéria da aula passada. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o surgimento das primeiras cidades e do comércio? Hoje eu vou dar então continuidade explicando com mais detalhes sobre isso para vocês. Eu falei com vocês na aula passada que as primeiras civilizações, as primeiras cidades, nasceram às margens dos rios. Lembram disso aí? Por quê? Por causa da questão da agricultura, né? E eu falei sobre a questão do comércio, quando a agricultura começou a ser uma prática muito eficaz, quando as pessoas começaram a inovar as técnicas agrícolas, eles passaram a produzir mais alimentos do que o necessário e a produzir o que chamamos de excedentes. E esses excedentes, então, eram trocados entre uma aldeia e outra. Hoje a gente vai dar então continuidade falando sobre as primeiras civilizações. E eu trouxe para vocês a Mesopotâmia como um exemplo disso aqui. Vou falar um pouco sobre a Mesopotâmia e depois eu vou falar sobre outras civilizações importantes. A Mesopotâmia, então, como já tinha falado com vocês, significa terra entre rios. Quais rios são esses mesmos? Rios Tigres e Eufrates. Então, para a gente poder entender melhor, a Mesopotâmia era uma região localizada entre os rios Tigres e Eufrates. E eu trouxe para vocês alguns povos que habitavam a região conhecida como Mesopotâmia. Esses povos aqui são os sumérios, os acádios, amoritas ou antigos babilônios, assírios, caldeus ou neobabilônios. Eu vou falar sobre cada um deles, não com detalhes, porque se eu fosse falar com muitos detalhes, eu ia ter que gravar um vídeo para cada um desses povos. Mas eu vou falar de um jeito que vocês consigam diferenciar um povo do outro. Dando continuidade à nossa explicação, então, esses povos aqui habitavam as cidades mesopotâmicas, que eram independentes entre si. Por isso, os historiadores chamavam essas cidades de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Gente, presta atenção aqui na minha explicação. Cidade-estado é uma cidade autônoma ou independente. Então eram várias cidades que muitas vezes eram próximas umas das outras, que muitas vezes os povos que moravam ali falavam as mesmas línguas e tinham culturas semelhantes, só que cada uma dessas cidades tinha a sua independência, ou seja, tinha o seu próprio rei, as suas próprias leis, então elas não eram unificadas. Lembrando que esses povos, como a gente vai ver, muitos outros aqui, não tinham uma identidade nacional. Eles não tinham reconhecimento de identidade nacional como nós temos hoje. Só para dar um exemplo, eu, professor Jefferson, moro na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Vocês, a maioria dos alunos que estão assistindo essa aula, moram na cidade de Itapiruna, que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Apesar de vivermos em cidades e estados diferentes, nós compartilhamos a mesma identidade nacional. Falamos a mesma língua, temos as mesmas culturas e moramos então no país chamado de Brasil. Nós então temos um reconhecimento de uma identidade nacional, coisa que esses povos da antiguidade não tinham. A gente vai ouvir falar sobre muitos povos que moravam em cidades-estados, como os egípcios, os gregos, mas prestem por enquanto atenção na questão das cidades-estados mesopotâmicas. Dando continuidade à nossa aula, hoje eu vou explicar para vocês sobre os povos da Mesopotâmia. Então eu coloquei para vocês aqui, primeiramente, os sumérios e os acádios juntos, porque segundo alguns historiadores, esses dois povos aqui, eles tinham algumas relações em comum. Os sumérios, eles faziam os inventos e os acádios aperfeiçoavam esses inventos. Então os mesmos inventos, as mesmas coisas que a gente vai ver na cultura dos sumérios, a gente também vai encontrar com os acádios. Uma invenção muito importante que é atribuída aos sumérios é a invenção da escrita. Então, o primeiro sistema de escrita, o mais antigo da história, é a escrita cuneiforme. Por que ela recebe esse nome de escrita cuneiforme? Porque, aqui no quadro, essa escrita era produzida com o auxílio de objetos em forma de cunha. Eu vou colocar para vocês a imagem do que é uma cunha para vocês entenderem mais ou menos, tá? Então, como que eles faziam essa escrita? Como que eles escreviam? Eles escreviam na argila. Eles pegavam, então, esses objetos em formato de cunha e escreviam na argila. Se eles queriam que essa escritura, que esse tipo de escritura passasse para outras gerações, o que eles faziam? Eles pegavam, então, esses tablets de barro, colocavam no forno e, então,
esses tablets então chegavam até a outras gerações, assim como chegou para nós. Por isso que nós conhecemos um pouco da história dos mesopotâmios. Essa mesma escritura cuneiforme que a gente encontra na cultura suméria e acádia será a base para outros povos da Mesopotâmia. Preste atenção nisso aí. Também os sumérios e acádios viviam em cidades-estados. Lembram das cidades-estados? Eram cidades autônomas, independentes então. Uma coisa muito importante, que era característica dos sumérios, eram as construções das pirâmides escalonadas, que são chamadas de zigurates. O que eram as zigurates? Zigurates era uma espécie de templo-torre, ou torre-templo, que tinha como propósito fazer uma adoração aos deuses, um louvor aos deuses mesopotâmicos. Vocês já ouviram falar de uma história conhecida na Bíblia que fala sobre a Torre de Babel? Então, se você é cristão, você deve ter a Bíblia em casa aí, vai encontrar lá no Antigo Testamento a história da Torre de Babel. A Torre de Babel seria uma torre construída, né? Seria um mito que tenta explicar por que as pessoas falam línguas diferentes, por que as pessoas vivem em lugares distantes e falam línguas diferentes. Esse mito fala um pouco dessa história, colocando os homens no momento em que todos falavam as mesmas línguas. E aí então eles entraram em acordo para construir uma grande pirâmide com o objetivo de alcançar o céu e encontrar o mundo dos deuses. Então, Deus, vendo aquilo e observando que o ser humano era muito arrogante e queria mesmo alcançar o céu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja uma grande tempestade, uma grande ventania, e aí então vai espalhar os seres humanos por diferentes partes da terra. E aí então, a partir desse momento, cada povo vai falar línguas diferentes. Deus vai confundir as pessoas quando elas passam a falar línguas diferentes. Isso aí é só para vocês entenderem, porque segundo alguns historiadores, a Torre de Babel, que é encontrada na Bíblia, teria sido construída numa região que ficava entre os rios Tigres e Eufrates, que no caso é a Mesopotâmia. Dando continuidade aqui à nossa explicação, os sumérios inovaram técnicas muito importantes da agricultura com a criação da roda e do arado. Então, a roda, um invento muito importante aí para os sumérios, vai ajudá-los então a construir carroças, né? A construir carros com rodas, né? Para ajudá-los na questão da agricultura, e o arado para então ajudá-los a aperfeiçoar a agricultura. Dando continuidade à nossa explicação, eu quero que vocês compreendam aqui, antes da gente entrar na questão do Império Acádio, sobre o significado de império. Império é uma região extensa, dominada apenas por um soberano. Preste atenção nisso aí. Então, o império é uma vasta região dominada apenas por um soberano. Para tentar explicar mais ou menos para vocês o que é o império, eu quero que vocês compreendam esse exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Vamos supor, vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação e imaginar que aqui temos diversas cidades-estados. Uma dominada pela Rebeca, outra pelo Guilherme, outra pelo Nelson, outra pela Priscila e outra pelo João Antônio. Então, todas aqui são cidades-estados, são cidades independentes, cada uma tem a sua estrutura de lei, cada um tem o seu exército próprio, e aí então elas vivem amistosamente umas com as outras. Primeiramente, né? Elas têm relações amistosas, elas têm relações de trocas comerciais e estão totalmente na paz inicialmente. Só que vai haver um momento em que vão começar a ter alguns atritos entre os reis, entre os soberanos dessas cidades. Por exemplo, a dona Rebeca é uma soberana que gosta de ser chamada de rainha, que gosta de ser conhecida pelas pessoas do seu reino, né, como a rainha Rebeca. E ela então tem um plano de estender o seu território. O que ela vai fazer? Ela então vai investir em armamentos, vai investir em exércitos próprios, e aí então ela vai armar um plano para dominar a cidade que pertence ao Guilherme. Como ela tem um exército muito forte e bem preparado, ela então vai armar uma guerra, um ataque à cidade do Guilherme. Ela vai vencer essa guerra
e aí então vai dominar aquela cidade-estado que antes era do Guilherme. Agora então a Rebeca tem, tem mais um território em seu domínio. Mas a Rebeca ela ainda é muito ambiciosa e ela quer conquistar um território muito extenso. O que ela vai fazer? Ela vai armar uma nova guerra contra a cidade-estado que pertence ao Nelson. E aí, com um exército preparado, muito forte, ela então vai fazer uma nova guerra, vai promover uma nova guerra, vai atacar o Nelson de surpresa e vai conseguir dominar aquelas terras. Gente, lembrando que as pessoas que viviam nas terras que pertenciam ao Guilherme e ao Nelson, passa então a respeitar a Rebeca como a nova soberana. E muitas dessas pessoas que antes viviam lá e que até lutaram na guerra contra a Rebeca, vão passar a ser escravos da Rebeca. Dando continuidade a essa explicação, presta atenção, a Rebeca ainda quer dominar mais territórios. Então ela vai fazer uma guerra contra o território que pertence a Priscila e o território que pertence ao João Antônio. E aí então o que vai acontecer? Ela vai então dominar todas essas terras aqui e vai formar um grande império, o grande império da Rebeca. E assim então era a formação dos impérios, quando um soberano conseguia dominar outros territórios, conseguia ele ser o soberano de um território vasto e extenso. Para isso acontecer então, era preciso que ele promovesse as guerras de conquistas. Nessas guerras de conquistas, ele conquistava, além de territórios novos, também conquistava escravos, que era muito importante para eles naquela época. Deu para vocês entenderem mais ou menos isso aqui? Poderia acontecer dessa maneira ou poderia acontecer de maneiras diferentes isso aqui. Mas geralmente era através de guerras que os soberanos conquistavam novos territórios, formavam os seus impérios. Pode ser que acontecesse naquele período, nesse mesmo exemplo aqui ainda, que um outro conquistador de outras cidades-estados, né, porque haviam muitas outras cidades-estados por ali, de outros lugares, então, aparecesse um novo conquistador que fizesse uma guerra contra a Rebeca e aí passasse então a conquistar tudo que era dela e formasse um novo império. Lembrando que os impérios eles não são eternos. Um dia eles acabam, um dia eles caem. Pode ser que o Yuri apareça aqui e conquista o território que antes era da Rebeca e passa então a fazer um novo império ali. Dando sequência à nossa explicação, o Império Acádio ele foi formado por volta de 2350 a.C., no sul da Mesopotâmia, e dominou a região até 2150 a.C. Gente, lembra que eu falei com vocês que os acádios e os sumérios, eles tinham algumas relações, algumas coisas em comum? Eu falei no início da aula, então, que os sumérios faziam algumas invenções, e os acádios, eles aperfeiçoavam essas invenções. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Os acádios incorporaram muitas práticas dos sumérios, desenvolvendo a chamada cultura sumério-acadiana. Então aqui temos como uma incorporação da cultura do que os sumérios inventaram aqui no Império Acádio, a questão da escritura, a escrita cuneiforme, a questão da roda. Lembram que a roda foi criada pelo sumério e ajudou na prática da agricultura? Aqui os acádios também vão utilizar a roda para a prática da agricultura. Mas a roda também vai ser muito importante pelas questões de guerra, né? Porque aqui temos o Império Acádio, essa intenção então dos soberanos, né, dos imperadores, conquistarem novas terras, investindo nas guerras de conquistas e construindo carruagens para ajudá-los na questão da guerra. Prestem muita atenção nisso aí, tá bom? Dando sequência à nossa explicação, eu vou seguir falando para vocês sobre os povos amoritas, ou também conhecidos como antigos babilônios. Por volta de 1900 a.C., a cidade da Babilônia tornou-se sede de um dos maiores impérios que a gente vai estudar agora, que é o primeiro Império Babilônico. Destaque para o imperador Hammurabi. Hammurabi teria criado o primeiro código de leis da história, conhecido como Código de Hammurabi. Né? Código de Hammurabi por causa do imperador Hammurabi ali então. Esse Código de Hammurabi seguia como base a Lei de Talião. Vocês já devem ter escutado algumas coisas, algumas frases sobre a Lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, ou aqui se faz, aqui se paga. Por quê?
Quem era condenado pelo Código Hammurabi, o condenado no Código Hammurabi tinha que passar pelo mesmo sofrimento de suas vítimas. Por exemplo, se ele roubava alguém, ele tinha a mão cortada. Se, por exemplo, esse condenado fosse um arquiteto que construía uma casa mal feita e essa casa caía sobre os filhos do dono daquela casa e matasse esses filhos, os filhos daquele arquiteto, condenado pela lei de Hammurabi, teriam que ser mortos. Então era uma lei muito dura, mas ela era dura para aquelas pessoas que tinham menos condições naquela época, as pessoas de baixa renda naquela época. As pessoas que faziam parte da elite, então tinham prestígios naquela época, não sofriam tantos danos quanto as pessoas mais abastadas da sociedade. Preste atenção nisso aqui. Após a morte de Hammurabi, seus sucessores tiveram dificuldade de manter a unidade do império e assim aos poucos, então, esse império foi se ruindo, foi acabando. Dando continuidade à nossa explicação, eu vou falar para vocês agora sobre os povos assírios e os caldeus. Os assírios são chamados de povos guerreiros, porque eles vão ter essa questão de criarem mesmo exércitos preparados, pessoas preparadas para lutar em guerras. Eu coloquei aqui para vocês, o primeiro exército permanente foi então criado pelos assírios. Claro que existiam outros povos que tinham exércitos, só que muitas vezes os exércitos que existiam em outros lugares, eles não eram preparados para uma guerra. Serão os assírios que vão então treinar homens para lutarem em um exército próprio, um exército permanente, com as mesmas características de exércitos atuais. Dando sequência, será associado aos assírios a criação ou a construção da biblioteca de Nínive. Nessa biblioteca foi encontrado vários registros escritos pelos assírios na escrita cuneiforme, que chegou até os dias de hoje para os nossos estudos. Dando sequência, os caldeus também são conhecidos como neo-babilônios. Lembram lá dos amoritas, que eram conhecidos como antigos babilônios? A região da Babilônia será conquistada em algum tempo pelos caldeus. E eles irão instaurar o segundo império babilônio. E também é associado aos caldeus as construções de grandes zigurates. Lembram das zigurates? Que eram aqueles templos, torres, aquelas altas torres, aquelas pirâmides escalonadas, então, que serviam para fazerem adorações aos deuses mesopotâmicos. Uma das zigurates mais conhecidas dessa época aqui é o Jardim Suspenso, que foi criado pelo imperador Nabucodonosor de presente para sua esposa naquela época. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês façam uma leitura atenta das páginas 70 e 75 e respondam as atividades enviadas lá na plataforma. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.